Chegou a hora de fazer um top 10 dos melhores de todos os tempos de um dos meus gêneros favoritos do cinema, o faroeste. Eu nem preciso dizer que esse vídeo chamado Os 10 Melhores Faroestes de Todos os Tempos, na verdade, é segundo a minha opinião e de acordo com aqueles faroestes que eu já assisti. Óbvio que eu não assisti todos os faroestes de todos os tempos, mas como eu assisti pelo menos todos os faroestes que eu queria ver na história do cinema, eu acho que por isso eu comecei com esse gênero aqui, nessas listas de melhores de todos os tempos, que eu sempre tenho um pé atrás muito grande para fazer, porque, claro, eu não assisti todos os filmes da história do cinema. Além disso, eu só considerei faroeste no sentido clássico da palavra e deixei de fora os neo-western, filmes como Onde os Fracos Não Têm Vez, e a qualquer custo não tiveram lugar nessa lista justamente por causa disso. E como essa lista foi muito difícil de ser feita justamente por ser um gênero que eu gosto muito, eu não consegui fazer apenas um top 10. Então eu vou comentar mais sobre os filmes do top 10, mas antes disso eu vou fazer 10 menções honrosas, então no geral vai ser de certa forma um top 20. Então vamos começar pelas menções honrosas e depois eu começo a comentar um pouco mais sobre os 10 primeiros lugares da lista. Então em 20º lugar temos El Topo, de 1970, dirigido pelo Alejandro Jodorowsky. Em 19º lugar, Pat Garrett and Billy the Kid, de 1973, dirigido por Sam Peckinpah. Em 18º lugar, Sete Homens e um Destino, de 1960, dirigido pelo John Sturges. Em 17º lugar, Django Livre, de 2012, dirigido por Quentin Tarantino. Em 15º lugar, Onde os Homens São Homens, de 1971, dirigido por Robert Altman. Em 14º lugar, No Tempo das Diligências, de 1939, dirigido por John Ford. Em 13º lugar, Rastros de Ódio, de 1956, dirigido também por John Ford. Em 12º lugar, Por um Punhado de Dólares, de 1964, dirigido por Sergio Leone. E em 11º lugar, Onde Começa o Inferno, de 1959, dirigido por Howard Hawks. Em 10º lugar, temos Por uns Dólares a Mais, o segundo filme da trilogia dos dólares, dirigido por Sergio Leone, filme de 1965, e aqui eu vejo uma clara evolução entre o primeiro filme, Por um Punhado de Dólares, para esse daqui. É claro, tem um pouco mais de orçamento, o filme é um pouco mais longo e a gente tem um desenvolvimento ainda maior dos personagens, ainda que mantendo toda aquela mística sobre o homem sem nome, o estranho sem nome, vivido sempre pelo Clint Eastwood. E aqui a gente tem um jogo muito interessante entre dois caçadores de recompensa, dois caras que estão se desafiando o tempo inteiro, dois caras muito inteligentes e também que vão entrar num jogo com um criminoso, um ladrão de banco, que também vai tentar passar a perna neles. Então esse jogo aqui funciona muito bem, ao mesmo tempo que a direção do Sergio Leone é fantástica, como ele trabalha o tempo, como ele trabalha o som e como ele também esconde muitas informações importantes até o final do filme. Gosto muito de Por uns Dólares a Mais, ele não poderia ficar de fora desse top 10. Em 9º lugar, Johnny Guitar, de 1964, dirigido pelo Nicholas Ray, mais um grande diretor, e eu acho que essa lista tem apenas grandes diretores. Esse é um filme muito bem dirigido e também um filme muito à frente do seu tempo. Aqui a gente tem a grande Joan Crawford vivendo uma mulher muito forte no meio de muitos e muitos homens. Então é aquela personagem que está deslocada e de certa forma ela tem que se modificar, ela tem que se adaptar para viver em tempos que não foram feitos para as mulheres. É uma personagem muito à frente do seu tempo, é um filme muito à frente do seu tempo, um filme muito bem escrito e principalmente muito bem dirigido pelo Nicholas Ray. Em 8º lugar, o filme mais recente do top 10, Bravura Indômita, de 2010, dirigido pelos irmãos Coen. Para mim, um dos melhores filmes dos irmãos Coen e, sem dúvida, o melhor faroeste que eu assisti do século XXI. Aqui a gente tem um remake do filme de 1969, só que evoluindo quase tudo que foi feito lá, tanto o roteiro, quanto a direção, quanto as interpretações e principalmente os personagens. Aqui são personagens muito complexos e os irmãos Coen, eles sabem também subverter muito das nossas expectativas. Então o cara que era para ser o grande criminoso do Josh Brolin, quando a gente conhece aquele personagem, não é o que a gente esperava. Enquanto isso, o que é o grande sanguinário, ou o que seria o grande vilão de todos,
a gente também descobre que ele é bem diferente, ele tem até um senso ético que a gente não esperava. E isso vai passar muito pelos 3 personagens principais também, que começam essa jornada pelo Velho Oeste. A menina, que deveria ser a mais jovem, na verdade, em muitos momentos, ela é a mais lúcida e mais madura, enquanto os outros personagens agem de forma bastante infantil. E a gente tem também uma grande interpretação aqui do Jeff Bridges, na verdade do Jeff Bridges e da Hailee Steinfeld, e uma bela relação entre os dois. É um faroeste que traz muito do clássico, mas também algumas subversões e uma direção sempre muito afiada dos irmãos Coen, com uma belíssima fotografia do Roger Deakins. Um belíssimo filme, pode ser controverso, ele tão alto aqui nessa lista, mas eu gosto muito de Bravura Indômita, de 2010. Em 7º lugar, Matar ou Morrer, de 1952, dirigido pelo Fred Zinnemann e protagonizado pelo Gary Cooper aqui, e também tem a Grace Kelly em seu elenco. Aqui o que eu gosto muito é esse senso de urgência, então o filme vai ter 1h20 e vai passar mais ou menos o mesmo tempo para aqueles personagens dentro da diegese. Então tudo tem que ser resolvido de uma forma meio rápida. É aquele delegado que está procurando os parceiros e que tem um senso muito forte de justiça, ao mesmo tempo que conflitos muito fortes. Então ele pode ir embora, se salvar e mais ou menos ninguém será afetado com tudo isso, ou ele vai ficar na cidade e fazer aquilo que ele acha certo. Ao mesmo tempo, a esposa dele também vai ter um conflito muito forte, ficar com o marido que ela ama ou ir embora e se salvar. Então tudo isso funciona aqui muito bem, os personagens são muito complexos e de certa forma ele desmistifica muito aquela ideia do homem forte do Velho Oeste, que tem que ser a representação do cidadão americano e tudo mais. Não, aqui a gente tem um protagonista, por exemplo, que tem medo, um protagonista que vai se esconder para lutar com aqueles bandidos e não ir de peito aberto. Então são várias pequenas subversões dentro do gênero que funcionam para mim muito bem, e principalmente todo o senso de urgência construído pela direção do Fred Zinnemann. Em 6º lugar temos O Homem que Matou Facínora, de 1962, dirigido pelo grande John Ford. Filme que traz muito a ideia do mito americano, muito a ideia do mito como construção de uma sociedade. Então eu não quero entregar muito desse filme, eu acho que é um filme que vocês devem assistir e que a gente vai ter uma grande resolução mais lá pro final, quase que como um plot twist, e eu acho que isso funciona muito bem dentro da lógica desse filme aqui. Tem até uma frase muito icônica que eu não vou dizer, porque senão eu entregaria também o final do filme. A gente tem um faroeste bastante revisionista aqui, que vai subverter muitos dos clichês que a gente viu no gênero durante várias e várias décadas, e clichês esses que foram estabelecidos de certa forma até pelo próprio John Ford. Então é o John Ford olhando para o seu próprio cinema e subvertendo muito daquilo que ele tinha feito nas décadas anteriores. Adoro O Homem que Matou Facínora, é meu filme favorito do John Ford. E em 5º lugar temos Os Brutos Também Amam, de 1953, dirigido pelo George Stevens. Outro filme que subverte muitos dos clichês do faroeste. Então aqui a gente tem um protagonista que não é aquele herói clássico, não, ele é de certa forma um forasteiro, mas um cara muito atormentado pelo passado dele e que entra em um conflito muito grande com aquela sociedade. Então ele começa a gostar muito de uma família e ele não quer que aquelas pessoas daquela família se tornem igual a ele. Ele se arrepende de muito do passado dele. E aqui vai ter uma ligação muito forte, principalmente entre ele e o menininho ali, que vê ele quase como se fosse um ídolo e ele não quer que o menino siga os passos dele. Como grande fã da nova Hollywood que eu sou, eu não poderia deixar de fora dessa lista Meu Ódio Será Sua Herança, de 1969, dirigido pelo Sam Peckinpah. Aqui a gente já tem um faroeste muito mais violento, um faroeste muito mais pessimista acima de tudo. Então aqueles personagens, eles não estão buscando grandes feitos. A gente percebe que são personagens quase que tentando executar uma última missão. Eles já viveram aquela vida naquele oeste, eles já viveram aquela vida naquela terra sem lei. Parece que eles estão todos cansados de tudo aquilo. Parece que, ao mesmo tempo que nenhum personagem aqui é mocinho, todos os personagens têm suas complexidades, a gente percebe também que esses personagens parece que eles só estão esperando aquela última missão, aquele último grande feito, um feito de justiça que eles não faziam há muito tempo. E a sequência final desse filme é simplesmente
fantástica, talvez a mais violenta de todo o gênero, que é de certa forma uma subversão, até pelo período que esse filme está inserido, onde a violência começa a dominar cada vez mais o cinema. Em terceiro lugar, temos Os Imperdoáveis, de 1962, dirigido pelo Clint Eastwood e também protagonizado pelo Clint Eastwood aqui, quase que como um fechamento simbólico para aquele personagem que ele viveu no gênero durante tantos e tantos anos, onde olha para trás e vê tudo que ele fez, se arrepende de muita coisa, é um personagem cansado, mas ao mesmo tempo um personagem que tem um certo senso de justiça que o coloca nessa última missão, a última missão que ele tem que executar. É um filme também, de certa forma, bastante pessimista, um filme muito denso, com personagens bastante complexos e uma ótima direção de Clint Eastwood, que aprendeu muito nesses anos e anos que ele primeiro atuou nesse gênero e depois ele começou a dirigir. E esse, para mim, é o melhor filme de Clint Eastwood de todos os gêneros que ele já trabalhou, a melhor direção dele, Os Imperdoáveis. Gosto muito desse filme. Em segundo lugar, temos Era Uma Vez no Oeste, de 1968, dirigido pelo Sergio Leone. Para mim, esse daqui é quase o melhor faroeste de todos os tempos e talvez seja a melhor direção de faroeste de todos os tempos. O que o Sergio Leone faz aqui é simplesmente incrível, como ele trabalha o som, como ele trabalha a antecipação, como ele trabalha a subversão das expectativas dentro do próprio filme. Então, aparece um personagem, a gente acha que ele pode ser uma coisa e de repente ele mostra que, na verdade, ele é outra coisa. Isso aparece até muito claramente no começo do filme, quando a gente vê o Henry Fonda pela primeira vez, um ator que estava acostumado a ser sempre um cara bom, sempre o protagonista do filme, e aqui, logo no início, a gente já tem essa grande subversão, como ele aparece, um cara que é quase o mal encarnado. E ele vai fazer isso durante todo o filme. O trabalho aqui de som é muito bom, a trilha sonora do Ennio Morricone dispensa comentários. E em primeiro lugar, como não poderia ser diferente, Três Homens em Conflitos, ou O Bom, o Mal e o Feio, de 1966, dirigido por Sergio Leone. E aqui a gente tem um épico no oeste, um filme que tem basicamente tudo de melhor que o gênero pode ter apresentado pra gente, ao mesmo tempo que personagens muito mais complexos, personagens muito mais áridos, digamos assim. Então aqui tem um cara que é mais mal, o outro que é um pouco melhorzinho e tudo mais, mas no geral são sempre personagens, como é comum nos filmes do Faroeste Spaghetti, nos filmes do Sergio Leone, personagens muito mais complexos, anti-heróis acima de tudo. Então a gente gosta desses personagens justamente por eles de certa forma parecerem até humanos e por a gente entender muito eles como pessoas daquele mundo, como pessoas daquela época. E se aqui a gente tem personagens super icônicos e uma direção do Sergio Leone digna de Sergio Leone, acho que o grande destaque é a icônica cena ali final, aquela sequência final, em que a gente tem 5 minutos antes do grande duelo que a gente estava esperando o filme inteiro. O grande destaque do filme talvez seja ainda maior para a trilha sonora do Ennio Morricone aqui, a melhor trilha sonora talvez da carreira do Ennio Morricone e também, sem dúvidas, a melhor trilha sonora da história do faroeste. Então por hoje é isso, essa é a primeira lista de um gênero de melhor de todos os tempos que eu faço aqui no canal. Foi muito difícil de fazer, foi muito difícil de deixar alguns filmes fora desse top 10, filmes como O Rastro de Ódio, como Onde Começa o Inferno, como o próprio No Tempo das Diligências, filmes que eu gosto muito e que eu quase coloquei aqui no top 10, mas acabaram ficando de fora. Então eu espero que vocês tenham gostado da lista, comentem aqui embaixo o que vocês acham do gênero, se vocês gostam ou não, o que vocês acharam desse top 10, se vocês gostaram, coloque o top 10 de vocês, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, por hoje é isso e corta.